pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de metodologia científica. E o assunto da aula de hoje é sobre tipos de trabalhos científicos. Nós já estudamos a variedade de publicações existentes, onde encontrar tudo isso, mas existem diversos tipos que se adequam a uma determinada finalidade. Então a gente vai estudar sobre isso. Então, os trabalhos científicos são aqueles que circulam no ambiente acadêmico, é este o panorama, que inclusive a gente espera que eles possam ter impacto na sociedade, tá? Eles servem justamente para se disseminar ideias, informações, e tudo isso é feito de uma forma sistemática, para que outras pessoas, inclusive, possam vir a reproduzir aquilo que foi descrito, dando, então, uma melhor compreensão entre os pesquisadores. E para cada finalidade, como eu acabei de comentar, existe um tipo diferente de trabalho que pode ser produzido com uma estrutura específica. Então, se a gente está falando de um artigo, você escreve dessa forma. Esses são os elementos que devem vir no meu texto científico. Se eu estou falando de um pôster, já é diferente, é dessa forma. Cada um há uma finalidade, o público que visa ser atingido, qual é o contexto que a gente precisa, e nós vamos ver aqui hoje alguns tipos principais, então, de trabalhos científicos. Então, a minha listinha começa com projeto de pesquisa, um resumo simples, um resumo expandido, um relatório, um pôster, um artigo científico propriamente. Temos também questões de trabalho de conclusão de curso e etc, etc, etc. Aqui são alguns tipos, porque existem diversas possibilidades. Então, por exemplo, uma dissertação de mestrado é um tipo de trabalho científico, só que está no nível mais alto ainda, então é daqui a um tempinho, então para quem quiser seguir na carreira acadêmica. Mas existem diversos tipos que vocês usam o tempo todo, então, que são mais comuns que a gente possa escolher e usar no nosso dia a dia, e eu vou comentar um pouquinho de cada um deles. Então vamos lá, projeto de pesquisa, proposta específica e detalhado a ser desenvolvido. Ele será desenvolvido, é uma proposta daquilo que pode ser trabalhado. Um projeto de pesquisa ele pode ser submetido tanto no âmbito, por exemplo, de pesquisa de iniciação científica, seja no nível técnico, na graduação, ou mesmo você pode também trabalhar com um projeto para você ingressar em um tipo de pós-graduação, tá bom? É preciso que a gente defina, sempre uma questão, e a forma com que isso será pesquisado, e essas questões do estudo elas precisam abordar a realidade, e muitas das vezes até ter um contexto inovador, algo que precisa ser diferente, algo que faz algo diferente de outra forma, mostra uma nova técnica. Então, é importante pensar nesse panorama de um projeto de pesquisa. Ele não é pesquisa em si, ainda é um projeto que virá a ser executado. Por isso, como ele é um projeto, ele deve ter alguns itens, desde o tema, justificativa, problema, objetivos, metodologia, mas tem um cronograma das atividades que serão executadas e também, muitas vezes, é possível encontrar uma seção denominada resultados esperados, tá? Então, daquilo que a gente vai vir, que espera-se que seja obtido. Já um resumo simples aqui, você já conhece a palavra resumo, é muito comum que a gente resuma, resumir um livro, resumir um capítulo, resumir não sei o quê, não sei o quê. Mas no caso da pesquisa científica, existe um tipo que se chama resumo simples, que é um trabalho mais conciso, que apresenta os principais pontos relevantes, tá? E ele geralmente não passa de uma página. Você destaca os assuntos principais da pesquisa. Ele tem coisas, você precisa escrever no seu resumo simples o objetivo, como foi feito, o que você encontrou. Mas isso é dentro de uma mesma seção, sem divisões. É como se fosse um parágrafo grandão, que é esse resumo simples. E aí, é claro, não são permitidas figuras, tabelas e muito menos citações no meio do texto. Então, mesmo que você tenha lido alguns trabalhos, você não faz citação nenhuma, ele é um texto corrido, tá bom? Já o resumo expandido é uma versão maior do resumo simples. Aí agora já aqui a gente tem um pouco mais de espaço para explorar. Entre 3 e 5 páginas, mas isso pode variar de acordo, por exemplo, com o evento. Porque esses resumos são muito comuns de serem enviados em eventos científicos, tá? Então, dependendo do evento, tem um tamanho das páginas, mas é um pouco maior. Aí aqui a gente já tem sessões. E aí tem a questão dos objetivos, dos métodos, resultados, tudo aquilo que eu já comentei, mas agora tem novamente mais referências bibliográficas, citações, você pode falar sobre outros trabalhos, e aqui tabelas e gráficos são permitidos para que essa explicação fique mais completa. Então você pode apresentar isso no texto, isso é um resumo expandido. Já um relatório, que vocês já devem ter produzido vários, mas é basicamente informar como está o andamento de alguma coisa, no nosso caso, o andamento de uma pesquisa.
Então, até mesmo se você realiza uma aula experimental de química, você quer relatar o experimento, é um exemplo de um relatório. E no contexto da pesquisa científica, de trabalhos nesse sentido, é muito comum que órgãos institucionais, agências de fomento, aqueles que possibilitam, por exemplo, bolsas para os estudantes, solicitem relatórios aos seus pesquisadores para saber o que está sendo feito, o que foi desenvolvido, quais foram as etapas já realizadas. Então, o relatório é para trazer esse panorama do andamento. E ele contém também elementos que vêm antes do texto, que é um diferencial. Ele tem que ter capa, sumário, e depois ele chega na introdução, o que é diferente já dos resumos, que não possui, por exemplo, uma capa, né? Geralmente, dependendo do resumo que você vai submeter para o evento, não tem uma capa daquilo. Já o pôster é um tipo de trabalho muito presente em eventos acadêmicos, sejam congressos, simpósios ou outros nesse sentido, e visa, então, apresentar os resultados e o andamento de pesquisas científicas, mas de uma forma bem sucinta e bem objetiva, porque a gente tem pouco espaço. É como se fosse realmente um pôster, um painel que você fica do lado para apresentar, onde tem que ter os seus principais achados, porque você vai apontar, vai demonstrar, você vai trazer só aquilo que é mais importante. Então, eles também são chamados de painéis ou de banners e apresentam os conteúdos divididos em seção. Então, tem a seção da introdução, da conclusão, cada um dos tópicozinhos, e você coloca vários elementos visuais para facilitar quem vai acompanhar o seu pôster, como tabelas, gráficos, imagens, para que fique bem visual e, inclusive, possa chamar a atenção de outras pessoas que vêm acompanhar, tá? Porque muitas vezes o pôster é apresentado, né? Você fica lá do lado do seu pôster apresentando. Então, por isso que é muito comum em eventos acadêmicos. Já a questão do artigo científico, ele é um trabalho um pouco mais completo. De todos esses que eu falei aqui, é o que eu acho que tem mais rigor. Acho não, né? Em pesquisa científica a gente não diz nada de acho, né? É aquele que possui um dos maiores rigores nesse sentido. Porque ele passa por um crivo de diversas pessoas para que ele possa ser publicado, geralmente, né? Alguns professores até solicitam artigos científicos em disciplinas, mas uma das grandes finalidades de um artigo é que ele possa vir ser publicado, para que se possa compartilhar informações para pesquisadores, estudantes, profissionais, a sociedade de uma forma geral, trazer dados, né, que possam outras pessoas se beneficiar desses estudos. Então, ele é maior um pouquinho, pode ver de 10 a 20 páginas, esse número pode mudar um pouquinho, mas depende até mesmo da área de conhecimento, mas, por exemplo, na computação é muito comum que a gente tenha artigos de 10 páginas, por exemplo, tá? E nesse tipo de trabalho a gente tem título, subtítulo, referência, imagens, tabelas, mas geralmente quando a gente vai submeter para algum lugar, a gente segue um modelo que foi disponibilizado pela revista, pelo evento, então se adequa àquela estrutura. Já o trabalho de conclusão de curso, como o próprio nome diz, né? E se a gente for pegar a sigla TCC, então se vocês já tiverem ouvido falar sobre TCC, é sobre isso. É um trabalho que você vai mostrar ao final para demonstrar que você consolidou todos aqueles conhecimentos naquele tema. Então, você escolhe uma temática afim, relacionada com o seu curso e faz uma pesquisa, tá? Alguns chamam também de monografia. Ele é menos comum em cursos técnicos, às vezes são obrigatórios, às vezes não, depende da instituição, mas são mais frequentes em cursos de graduação, de especialização. Então, a gente escreve de acordo com uma estrutura que depende da instituição, ela tem vários elementos, inclusive que vem antes do texto, como capa, contracapa, dedicatória, sumário, tananana, chega no texto que tem, a gente sempre diz, né, uma introdução, um certo desenvolvimento com algumas seções e as conclusões, e lá no final tem referências, apêndices, anexos, tem tudo isso que também compõe, então é um texto bem completo. E quando você está com esse texto pronto, foi tudo feito, você realizou sua pesquisa, tem seus dados, seus achados, você precisa defender. Você vai lá defender o seu TCC por uma banca examinadora que é composta por várias pessoas, seja professores, profissionais, especialistas que vão te avaliar. Você vai fazer uma exposição oral e depois eles vão te dar uma nota que diz se você foi aprovado ou não. Então, essa é a diferença do trabalho de conclusão de curso. Então, vocês devem me perguntar, Thalia, mas você mostrou vários tipos de trabalhos científicos, cada um é para uma coisa, certo? Certo. Então, para cada tipo de trabalho científico existe uma estrutura. Eu destaquei aqui para vocês alguns pontos. Então, o artigo ele deve seguir os itens presentes no modelo de submissão. Um relatório, às vezes, vai depender da forma que você precisa entregar aquele relatório para alguém que te solicitou. Então, depende da estrutura. Mas, em alguns casos, a gente precisa lembrar que existem elementos, né, pré-textuais, textuais e pós-textuais. Cada um deles tem esse formato. Então, por exemplo, como eu até comecei a comentar, uma capa, uma folha de rosto, uma dedicatória, representa elementos pré-textuais, mas nem todo tipo de trabalho tem sempre esses elementos como obrigatórios.
Os elementos textuais é o texto propriamente dito. Então, a gente tem uma introdução, a gente tem um objetivo, uma metodologia, os resultados e tem a conclusão, que é essa parte dos elementos, é o texto. Então, alguns desses tipos que eu mostrei para vocês só tem essa parte dos elementos textuais de uma forma organizada. E aí também, para alguns casos, existem os elementos pós-textuais, como referências, glossário, anexos, apêndices, que são esses elementos que vêm depois. Mas aqui na nossa disciplina nós vamos nos concentrar nos elementos textuais, vão ser os que nós vamos trabalhar, até porque esses outros elementos eles podem depender muito de para cada ocasião que eu quero trabalhar, para o tipo de evento que eu preciso, ou para aquilo que eu preciso entregar, então depende um pouquinho, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas diferenças de coisas que vocês usam no dia a dia de vocês são solicitados para entregar e que tenha facilitado um pouquinho. Então vai ter próximo vídeo que vai falar agora sobre esses elementos textuais e sobre cada uma dessas partezinhas, desde a introdução até chegar lá na conclusão. Então fique com a gente. Tchauzinho!